Ele tinha 31 anos de idade, nascido na Argélia moderna. De acordo com todos os relatos, ele tinha uma tendência ambiciosa que poderia beirar a crueldade. Mas isso era acompanhado por um intelecto perspicaz e uma sede pela realidade que tinha o potencial de desequilibrá-lo ou até mesmo levá-lo a uma decepção perpétua. E essa combinação o levou a grandes cidades e o levou a investigar as religiões e filosofias do mundo. Mas agora, mal tinha entrado na casa dos 30, ele estava à beira do desespero tão extremo que um dia, apesar do seu ambiente agradável, mal conseguia ficar parado ou conter o fluxo de lágrimas. Então ele ouviu duas palavras em latim, tolli lege, que mudaram tudo. A princípio, ele pensou que as palavras deviam fazer parte de um jogo infantil, mas ele não conhecia nenhum jogo que incluísse o mantra, pegue e leia. Mas por meio do que João Calvino chamaria mais tarde de um instinto secreto do Espírito Santo, ele estendeu a mão para a cópia das Escrituras que estava ao seu lado e abrindo de maneira aleatória, como as pessoas na antiguidade faziam, esperando por direção divina, algo que não é recomendado, não é? Ele leu as palavras que o levaram à fé em Cristo. Você provavelmente já adivinhou sua identidade, né? Talvez você o tenha reconhecido desde a primeira frase. Aurelius Augustinus ou Agostinho, não é? Mas você sabe onde as Escrituras aleatoriamente, entre aspas, se abriram e as palavras que mudaram tudo, não é? E que são uma bênção na história da igreja e na minha e na tua, através da vida de Agostinho. Romanos 13, verso 14. Mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Agostinho ponderaria e buscaria aplicar essas palavras pelo resto de sua vida. Apesar de toda a profundidade de sua compreensão da graça de Deus, ele sem dúvida poderia dizer sobre elas o que escreveu sobre o mistério da soberania de Deus. Ele disse: vejo as profundezas, mas não posso alcançar o fundo. Então, pense na gramática do Evangelho. Destacar a importância das palavras de Paulo a partir do vívido contexto da conversão de Agostinho, esperançosamente ajuda a fixá-las em nossas mentes e corações, como pregos bem fixados, dados por um só pastor, como diz Eclesiastes 12:11. Na verdade, as palavras são tão marcantes que repeti-las algumas vezes pode fixá-las permanentemente em sua memória. E elas precisam ser bem fixadas lá, porque elas encerram princípios bíblicos-chave para viver para a glória de Deus. As palavras de Paulo contêm dois imperativos. O que é particularmente impressionante sobre elas é que elas não apenas nos dizem o que fazer, mas o primeiro imperativo contém em si o indicativo que torna possível a realização do segundo imperativo. Então, sua importância pode ser medida pelo fato de que o efeito de Romanos 13:14 na história da igreja, através de Agostinho, só é rivalizado pelo efeito de Romanos 1:16-17 na igreja, através de Martinho Lutero. O Evangelho Bíblico possui uma gramática própria, não é? Assim como não usar adequadamente a gramática de uma língua prejudica a nossa capacidade de falar, uma compreensão inadequada da gramática do Evangelho prejudica o que as traduções mais antigas chamavam apropriadamente de conversação de nossas vidas, não é? Isso resulta em vidas que refletem Cristo de maneira artificial. Então,
como as escrituras subjacentes da gramática do Evangelho são ilustradas em Romanos 13, verso 14. O equilíbrio, em primeiro lugar, a ênfase no aspecto positivo, revistam-se. É equilibrado e correspondido por uma ênfase no aspecto negativo, não façam provisão. Isso é característico do apóstolo Paulo. Pense, por exemplo, em Gálatas 5:24. Aqueles que são de Cristo, positivo, crucificaram a carne, negativo. Ou considere Efésios 4:21 até o 24. Vocês foram ensinados como a verdade está em Jesus e a despojarem-se do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Negativo. E a se renovarem no espírito da vossa mente e a revestirem-se do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Positivo. Talvez o exemplo mais claro e completo esteja em Colossenses 3, de 1 a 12. Aqueles que morreram e foram ressuscitados com Cristo, aqueles cujas vidas estão escondidas com Ele e que aparecerão com Ele em glória, devem fazer morrer tudo o que é terreno, negativo, e revestir-se como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Positivo. Então, a lição de gramática é clara para nós. Não há crescimento na santidade a menos que ambos os aspectos, ambos os elementos, negativo e positivo, estejam presentes. Então é mais do que mortificação. Nenhum de nós, por natureza, é normal, entre aspas, ou equilibrado, entre aspas. Nós, pecadores, somos inerentemente desequilibrados. Cada um de nós tem uma inclinação natural para o negativo ou o positivo. Se ainda não descobrimos isso, provavelmente ainda não nos conhecemos adequadamente. Assim, alguns de nós tendem a pensar na santificação principalmente, se não inteiramente, como uma batalha contra o pecado. As cerca de 80 páginas de John Owen sobre a mortificação do pecado são um livro, são palavras, são sentenças, e o livro todo para nós. Então, nos círculos onde eu comecei a ter acesso a isso, bem jovem ainda, não ter lido John Owen e a mortificação, assim que eu comecei a entender e a ter acesso aos puritanos, seria apostasia. E afinal, os sermões que deram origem a isso provavelmente foram pregados para adolescentes estudantes na Universidade de Oxford. A mortificação do pecado é realmente vital. John Owen estava certo. Se não estivermos matando o pecado, ele nos matará. Sua frase memorável choca muitos no cristianismo moderno, Não deixe aquele homem pensar que está fazendo progresso na santidade se não estiver pisando sobre a barriga, o ventre de seus desejos. Mas o pecado nunca é verdadeiramente mortificado apenas pela mortificação. Para usar uma parábola do nosso Senhor, se apenas esvaziamos a casa, ou seja, mortificamos o pecado sem enchê-la, vestindo ela com graças, os demônios simplesmente voltarão com maior força, como está em Mateus 12, 43 a 45. Nós precisamos mobiliar nossas vidas com o fruto do Espírito. O arrependimento envolve conversão. Conversão significa uma reversão, portanto, precisamos nos revestir assim como nos despojamos. Fazer nenhuma provisão para a carne, ou seja, mortificar o pecado pelo poder do Espírito, não é um fim em si mesmo. Não é o objetivo final do Espírito. Na verdade, por si só, sequer é santificação. É um meio vital para um fim maior. E esse fim é que possamos viver em comunhão
clara com o nosso Senhor Santo. Temos comunhão com Ele. Santidade é semelhança com Cristo. Portanto, Paulo sempre equilibra suas ênfases. Precisamos nos revestir assim como nos despojamos. As obras da carne precisam ser superadas pelo fruto do Espírito. Esse é o ponto do famoso sermão de Thomas Chalmers, não é? Sobre 1 João 2,15, o poder expulsivo de um novo afeto ou de uma nova afeição. A santificação não é apenas o processo de superar o nosso pecado, é, em última instância, tornar-se como o Senhor Jesus. Ou seja, ter novos desejos, novos afetos, novos amores. Pois esse é o objetivo do Pai que nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Romanos 8,29. Ele se contentará com nada menos do que isso. Isso também é a paixão do Espírito Santo, por meio de quem estamos sendo transformados na mesma imagem de glória em glória. 2 Coríntios 3,18. Pois isso é isso que que é o alvo de Deus para nós, ser como Cristo. E é isso que constitui a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12,14. Um pensamento surpreendente, mas uma motivação maravilhosa. Nada em nós que não seja semelhante a Cristo será capaz de permanecer na presença de Deus. Portanto, qualquer objetivo menor do que buscar o conhecimento de Cristo e crescer em sua semelhança não vale a pena viver. Apenas aquilo em você que o reflete durará para sempre. Mas durará para sempre como? A ordem, aqui, além do equilíbrio nas palavras de Paulo, a ordem. Negativo e positivo. Há também uma ordem em sua gramática do Evangelho. Nem sempre é a ordem de suas palavras, mas é sempre a ordem de sua lógica. Pois a lógica do Evangelho é essa. E, portanto, a gramática do Evangelho e a lógica do Evangelho nunca mudam. Elas têm uma ordem fixa. E, como acontece, o texto de Agostinho é particularmente útil aqui porque a ordem da gramática literária é idêntica à lógica da gramática do Evangelho. Não apenas revestir-se e despojar-se estão equilibrados, mas revestir-se do Senhor Jesus Cristo é primordial e fundamental. Sempre é o primeiro princípio na gramática teológica de Paulo, quando ele escreve sobre a nossa santificação. Mas por quê? A resposta está impressa nas páginas das Escrituras. Nossa necessidade fundamental não é a mortificação, entre aspas, ou mesmo a santificação, entre aspas. É o Senhor Jesus Cristo em si. Mortificação e santificação são apenas o caminho para a cristificação, a gente podia dizer. Né? E como Abraham Kuyper observou de maneira astuta, não há outros recursos no céu ou na terra que o Espírito Santo possa usar para nos tornar semelhantes a Cristo fora do próprio Cristo. Somente nele existem os recursos apropriados e adequados para transformar seres humanos pecadores em seres semelhantes a Cristo. A santificação não é deificação, mas é a transformação na semelhança da humanidade santa do nosso Senhor Jesus. E a glorificação é o fim do processo, porque então seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. É o que diz 1 João 3, verso 2. Então, apenas quando estamos em Cristo, apenas quando nos revestimos de Cristo, é que se tornou para nós, Ele que se tornou para nós santificação, como está em 1 Coríntios 1,30, e o tomamos como nosso, recebendo como nossa vestimenta, nos envolvendo nele, a jornada de nos tornarmos como Ele começa. Caso contrário, estamos apenas tentando nos refazer de acordo com o padrão de ideias morais, mesmo que sejam os 10 mandamentos ou o Sermão da Montanha.
e isso será apenas legalismo, justiça própria e fracasso. Estamos perdendo o ponto, não é? Se pensamos assim, pois nossa maior necessidade é sermos achados em Cristo e conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e compartilhar seus sofrimentos, tornando-nos como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançarmos a ressurreição dentre os mortos. Filipenses 3, 9 e 10. Portanto, tudo o que precisamos está em Cristo. Tudo o que você precisa está em Cristo. Mortificação, santificação e glorificação começam e terminam apenas em Cristo. Quando Cristo preenche nosso horizonte, todos os outros elementos na santificação fazem sentido gramatical. Mortificação e vivificação estão equilibradas em nossa conversação. A santificação se desenvolve como uma frase bem elaborada. Sim, haverá sinais de pontuação e talvez até frases incompletas. Paulo sabia tudo sobre isso. Mas se olharmos para outro lugar, nossas vidas não falarão claramente do nosso Salvador e Senhor. Então a gente tem que dizer juntos, dê-me Cristo. Isso foi o que Agostinho viu. O mesmo homem que uma vez orou, dê-me continência, mas ainda não agora. Dê-me pureza, mas não agora. Ele tinha as coisas invertidas. Ele precisava primeiro dizer, dê-me Cristo, dê-me Cristo. Isso talvez nunca tenha sido melhor expresso do que pelo reformador que escreveu, embora não completamente, não corretamente, que Agostinho era totalmente nosso, ou seja, João Calvino. Suas palavras fazem uma meditação de encerramento adequada para nós. Quando vemos a salvação por completo e cada parte individual encontrada em Cristo, devemos ter cuidado para não derivar a menor gota de nenhum outro lugar, para não tentarmos aperfeiçoar na carne o que começamos no Espírito. Se buscarmos a salvação, o próprio nome de Jesus nos ensina que ele a possui. Se outros dons dados pelo Espírito são procurados, nele são encontrados em Cristo. Se força em seu reinado, pureza em sua concepção, ternura expressa em sua natividade, quando ele se tornou como nós em todos os aspectos, para que pudesse aprender a sentir nossa dor. Redenção, quando a procuramos, é encontrada em sua paixão. Absolvição em sua condenação e liberdade da maldição em sua cruz. Se buscamos satisfação por nossos pecados, a encontraremos em seu sacrifício e limpeza em seu sangue. Se agora nós precisamos de reconciliação para isso, exatamente ele entrou no Hades. Se mortificação de nossa carne, então em seu túmulo ela está depositada. E renovação de nossa vida, sua ressurreição traz. E imortalidade também vem com esse dom. E se também desejamos encontrar a herança do reino dos céus, sua entrada lá a assegura. Ele entrou lá e assegurou para nós. Agora, com nossa proteção, segurança também e bênçãos que fluem abundantemente. Todas as bênçãos espirituais, tudo fluindo do seu reinado todo-poderoso. A soma de tudo para aqueles que buscam tal tesouro de bênçãos, essas bênçãos de todos os tipos, de nenhum outro lugar agora podem ser retiradas, senão dele, Cristo. E elas são encontradas apenas em Cristo. É incrível, não é? Essa declaração de Calvino é tão completa em Cristo, não é? E eu espero ter lembrado de maneira geral o que ele disse. Portanto, nos revestimos do Senhor Jesus Cristo e não façamos provisão para a carne,
para satisfazer os seus desejos. Amém, queridos? Amém. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim, e eu darei paz, darei minha paz. Acalmar tuas águas e falar ao coração. Tome meu fardo, te darei a paz. Venha a mim, venha a mim, venha a mim. A minha graça te chama, a minha graça te salva. Venha a mim se triste estás, minha alegria terás, alegria e paz. Venha a mim na tua escuridão, eu sou a luz do mundo, sou a tua luz. Voarás como águia, tua força eu serei. Tome a cruz, te darei a